Boa noite! Chegando aqui para mais uma aula do Hub delas. Vamos ajeitando as coisas, vendo se está tudo ok, deixando o pessoal entrar. Eu sou Fernanda Menezes, estou no escuro. Estou aqui no quartinho de Hugo. Sou Fernanda Menezes, sou uma das sócias do Hub dela. Junto com a Alana, a gente abriu esse espaço aqui toda segunda-feira, neste mesmo bate-canal, nesse mesmo bate-horário. Pode ser nesse mesmo hub-canal, nesse mesmo hub-horário, para falar sobre temas que nós entendemos que são importantes para a jornada empreendedora da mulher, empresária, empreendedora, mas que são pouco falados. Então, hoje, eu vou trazer aqui esse tema sobre arquétipos, que eu vejo muito se falar por aí, e vejo também muitas pessoas não utilizando ele ou não compreendendo ele da forma correta. Então, nós vamos falar sobre isso hoje. Deixa eu botar minha telinha aqui. Lá, despertando os arquétipos internos, o segredo para vender mais. Estou aqui com as minhas anotações. Vou abrir aqui a live do Hub, só para convidar as pessoas que estão perdidas, que não sabem aonde é essa aula, que ainda não estão acostumadas com o nosso canal do YouTube. Então, vou chamar aqui, enquanto o YouTube também vai entregando aí para mais pessoas chegarem. Deixa eu ver se eu estou no perfil certo. Estou. Câmera. Ao vivo. Depois eu vou cortar tudo isso da edição. Óbvio, né? Título. Despertando os arquétipos internos. O segredo para vender mais. Hoje é um dia desafiador. Fazer live de noite, numa segunda-feira, é bem desafiador, mas a gente está aqui no propósito de entregar o conteúdo que nós conhecemos e que sabemos que é importante para a sua jornada empreendedora, de forma pública, para que mais mulheres tenham acesso a esse conteúdo. Hoje a gente vai falar sobre arquétipos. Vou ver se está. Toda vez eu faço isso. Ou eu entro no YouTube ou eu entro no Instagram. Os dois nunca dá certo. Olá, meu povo. Já estou aqui no YouTube, aguardando a transmissão iniciar e convidando você que está chegando aqui agora no Hub, no Instagram, para assistir lá pelo YouTube. Clica no link da bio, que esse aqui é um canal que nós abrimos, eu e a Alana, a gente abriu para o público para que vocês possam ter acesso a um pouquinho do que a gente trabalha dentro do Hub delas com as nossas sócia Hubs, que são as nossas associadas. Então, toda segunda-feira, a gente está trazendo um tema que entendemos que é importante, um tema que a gente entende que também é pouco falado aqui na rede, ou falado de forma que a gente percebe que tem um outro olhar. E aí a gente está passando o nosso olhar para vocês. Para quem está chegando no Instagram, a aula vai ser dada lá no YouTube. Vem para cá, o link está lá na bio. E essa aula hoje é ao vivo e disponibilizada de forma gratuita, mas depois ela sai do ar e entra somente no portal das sócias, e as sócias vão ter acesso a elas. Então, se você tem interesse e ainda não é Sócia Hub, vem assistir e vem conhecer o nosso trabalho. Pois é. Então, hoje eu vou falar um pouquinho sobre arquétipos, o que eu entendo sobre arquétipos, o que eu tenho visto sendo usado por aí,
e como que eu posso trazer esse conhecimento para ajudar você a alavancar os seus negócios. Deixa eu ver se minhas apresentações já estão aqui. Estamos lá no YouTube. Deixa eu ver para onde eu vou. Eu tenho que trocar aqui. Assim, eu gosto assim, que aí eu fico pequenininha e vou conversando com vocês. Agora eu tenho que mudar para cá. Então, aula número 6, despertando os arquétipos internos, o segredo para vender mais. Eu agora não vejo mais ninguém, não sei quem é que está conversando comigo. A Lana está dizendo que eu não estou ao vivo? Mas, gente, aqui está dizendo que está ao vivo. Olha, olha, olha. Deixa eu ver aqui. É assim, né? A gente faz tudo sozinha. Então, deixa eu ver. Que não está vindo para o YouTube. Ah, eu estou ao vivo. Ela que não estava me encontrando. Falha, nossa. Ai, ai. Tô aqui e eu derrubei a live para falar com ela. Deixa eu ver. Não. Boa noite, meninas. Eu preciso sair por uns minutinhos, já volto. Paty, a gente está lá no YouTube. Eu estou entrando aqui só porque vocês ainda não estão acostumadas a ir para lá. E aí a gente combinou de sempre abrir a aula por aqui e depois convidar vocês. Essa aula não vai ficar gravada aqui no Instagram. E daqui a pouquinho eu desligo. Tá bom? Então vamos lá. Deixa eu voltar aqui e me reorganizar, porque eu achei que eu não estava ao vivo. E deixa eu ver. Eu acho que eu desliguei a minha apresentação. Espera aí. Vamos, volta lá de novo. Compartilhar a tela. Eu fechei a minha apresentação. Espera aí. É assim, né? Começa do começo. E a gente volta para aqui. Eu preciso de um editor. Eu quero ser chique para ter uma equipe trabalhando aqui para gente. Compartilhar a tela. Pronto. E aí, agora voltou? Acho que sim, né? Vamos lá. Estocar no YouTube. Vou começar tudo de novo, porque depois eu vou editar, então. Olá, boa noite, meu povo. Esta é a aula número 6 do Hub Delas Academy. A gente está fazendo toda segunda-feira, às 19h30, um horário para você conhecer mais sobre assuntos que são importantes para a sua jornada empreendedora. Eu sou Fernanda Menezes, hoje estou aqui como a sua mentora, a sua palestrante, a sua amiga, sua confidente, quem sabe? E eu alterno com a Lana as nossas apresentações. Então, hoje, a intenção é trazer um pouco para vocês desse conceito sobre arquétipos, que a gente vê sendo usado, bastante usado, né? Tem um ano e pouquinho, está sendo bastante falado. Antigamente, quando eu comecei a estudar isso, ninguém sabia o que era. E muitas pessoas ainda não compreendem, muitas pessoas eu tenho visto, nós temos visto usando de qualquer forma. E aí eu tive a intenção de trazer esse assunto aqui para conversar um pouco sobre isso e sobre o que eu entendo e o que eu acredito que são os arquétipos e como que a gente pode usar esse poder dos arquétipos para vender mais, para se conectar mais com o cliente e para fazer coisas boas por aí, tá?
porque é uma energia poderosa e que pode ser levada também para o outro lado, para o lado mal da sombra, para o lado escuro da força. E não é isso que a gente quer. Vamos lá. E aí, o que é arquétipo? O pessoal aqui do Instagram, vem para cá para o YouTube. Aqui eu vejo vocês também. O que é arquétipo? Então, vamos para o que todo mundo fala, né? Arquétipos, eles são padrões universais e inconscientes de pensamento e de comportamento que estão presentes na mente dos seres humanos, digamos assim. São conjuntos de informações que fazem com que a gente, ser humano, se motive a acreditar em alguma coisa. Eles foram muito... Antigamente, as histórias, os mitos, as narrativas, tudo que a gente conhece hoje de mitologia, as histórias da Disney, os contos daqui do folclore, tudo isso é baseado nessas manifestações arquetípicas. Foram o que a gente bastante conhece, são os mitos, né, a mitologia grega, mas cada povo tem uma forma de personificar esses arquétipos. E aí, trazendo para o conceito que eu acredito, arquétipos são energias universais, são aquelas energias primárias que deram origem a todas as outras energias, a todos os outros conceitos, a todas as outras manifestações. Há pouco, semana passada, eu participei de um workshop que fala sobre os seres elementais, baseados no candomblé. E eu sempre tive um preconceito muito grande em relação ao candomblé. E fui entender que o candomblé são arquétipos. Então, tudo que a gente tem de simbolismos e de formas de tratar alguns conceitos podem ser manifestações de arquétipos. E para que eles servem, né? Antes disso, eu preciso explicar para vocês que vocês não vão compreender o que são arquétipos se vocês não compreenderem que tudo nessa vida é feito através de energia e vibração, frequência e vibração. Até uma analogia bem interessante que eu trago, e que fica mais fácil você entender. Sabe as ondas sonoras? Hoje todo mundo conhece o que a gente fala aqui, ela vibra em uma certa frequência. E hoje os programas de editoração de vida conseguem até mostrar visualmente isso para a gente. Então, acho que é mais fácil da gente compreender que no universo tudo é baseado dessa forma. Tudo vibra em uma frequência determinada. E aí, o que são esses arquétipos, então? São essas frequências, são essas manifestações que trazem para a gente, que também é frequência, que também manifesta a nossa existência através de vibração e frequência. Frequência é o nível e vibração é o pulsar do nosso corpo, né, dos nossos átomos. Todos eles fazem com que, a nós termos contato com essas frequências, a gente manifesta na nossa mente, no nosso comportamento, algo que esteja relacionado a elas. É bem complexo de entender, mas à medida que vocês forem atravessando aqui o que eu estou falando e o que eu vou trazer para vocês, vai ficar mais fácil. Mas o primordial é isso, é entender que arquétipos não são seres, não são objetos, não são símbolos. Arquétipos são frequências, são vibrações em determinadas frequências. Cada um deles vai ter uma. E eles são manifestados, para nós, são visuais, a depender dos objetos, a depender das cores, a depender da história que se conta, a gente tem contato com eles. Há que se falar
que arquétipos são diferentes de cultura. Por isso que hoje muita gente tem trazido para a comunicação, vamos trabalhar o arquétipo, porque o uso dessas frequências, dessas energias, eu vou falar energias que fica mais fácil. O uso delas são manifestações universais. Então, qual é a diferença de cultura? Cultura aqui no Brasil, digamos, aqui no Brasil, no Ocidente, o luto é passado de preto. No Oriente, o luto é passado de branco. Isso é cultura. Isso é cultural. Já a manifestação emocional que o arquétipo traz, ela está no inconsciente coletivo. É igual, tanto aqui quanto do outro lado do mundo. E, quiçá, até fora do nosso planeta. Não vou entrar nesse mérito aí agora. Mas são esses moldes de pensamentos e de comportamentos que trazem para a gente os moldes de comportamentos e pensamentos que estão no todo, estão no inconsciente coletivo. Para exemplificar melhor isso, existe um estudo que depois vocês procurem lá, Teoria do Centésimo Macaco, lá na ilha de Hiroshima, de Koshima, nada de Hiroshima, na ilha de Koshima, lá no Japão. O que aconteceu? Certa população de macacos começou tem mais história do que isso, mas eu não vou me alongar aqui. Começou a lavar a batata doce que era oferecida para eles na água, porque antes era oferecida junto com a terra, e começou a fazer isso, não sei se foi por acaso, o que foi, ele descobriu que um primata descobriu que ao lavar essa batata na água, ficava mais fácil de comer. Então, por comportamento, a gente sabe que o ser humano ele age por observação e o comportamento dele é relacionado a essa observação. O que estava próximo dele começou a fazer, os outros começaram a fazer. No final de tudo, a população toda que vivia ali em conjunto começou a fazer. E quando o 100º macaco fez, se observou que ali naquela ilha tinham algumas outras populações de macacos. E aí, não só aquela população tinha começado a usar dessa forma, porque aí o que o estudo diz é que os filhos desses macacos já nascem com o gene, sabendo que lavar a batata é melhor. O estudo é mais profundo do que isso, mas não ficou restrito somente àquele grupo que estava ali, junto com aquele primeiro a manifestar isso. Os outros grupos da própria ilha, que não tinham contato com esse grupo inicial, também começaram a fazer. E aí é que se entendeu que existe uma manifestação que está acima do físico. E algumas pessoas podem entender ou já compreender a questão do inconsciente coletivo de Carl Jung, mas não sabe exatamente como é que isso funciona, né? Tem uma outra aula que eu falo dentro da comunidade que eu chamo de Wi-Fi universal. Basicamente isso. São pensamentos, são essas energias que estão aqui vibrando para a gente de forma que a gente não percebe, por isso que é inconsciente, mas que trazem o mesmo sentimento, que gera o mesmo comportamento e que gera a mesma ação, né? Porque a gente sabe que pensamento gera comportamento, que gera ação, que faz a gente agir. Então, eu trouxe esse estudo só para vocês compreenderem que essa energia dos arquétipos universais, elas são tão importantes porque elas estão nessa faixa de frequência que é
comum a todas as pessoas. Por isso que ela é uma energia muito forte. É uma forma de você até manipular pessoas. E isso foi feito. A gente não vai falar aqui nessa aula, mas são formas de você potencializar a sua comunicação, de você fazer com que as pessoas entrem em contato com aquilo que você quer falar e tenham sentimentos e emoções para além do pensamento, de acordo com aquilo que você está utilizando. Então, por isso que hoje todo mundo diz que aqui no marketing digital quer estudar arquétipos, porque elas são poderosas e sendo usadas de forma ética e de forma entendível mesmo, de forma consciente, de forma estratégica, elas vão dar muito certo. Porém, tem coisas aí. Então, vamos lá. A importância dela para a nossa comunicação. Ela cria conexões profundas, como eu falei, e aí a gente vai se ater aqui ao público-alvo, que a gente está querendo utilizar as energias dos arquétipos para potencializar a nossa comunicação e para potencializar a mensagem da nossa comunicação, não só a nossa comunicação. Então, ela cria energias profundas, porque elas são, como eu falei, são formas de evocar essas emoções muito fortes. Memórias e experiências que são compartilhadas. Lembra que eu falei? Que é comum a todas as pessoas? Então, são formas de vocês trazerem histórias lá dos remotos, lá de mais tempo, que vão ser comuns àquele grupo, e aí vão evocar essas emoções. Através dos arquétipos é mais fácil a gente construir as mensagens, as narrativas mais impactantes, que são capazes de influenciar positivamente tanto as percepções quanto as ações das pessoas. Eu falei sobre isso, né? Gerando uma comunicação mais autêntica e eficaz. E aqui é o ponto que é super importante de vocês entenderem que eu vou falar mais lá na frente, mas só adiantando, não acredito que escolher um arquétipo para trabalhar a sua comunicação vai funcionar. Você tem que descobrir qual é o arquétipo que está atuando em você. Bom, elas transmitem emoção dentro do contexto do arquétipo desejado, a marca se coloca como referência daquela idealização. Por quê? Quando pessoas comuns vivenciam as experiências que são associadas à idealização dessa marca, que essa idealização está presente na mente delas. Ou seja, quando você consegue utilizar, entender a força desse arquétipo, de um arquétipo desses, e existem vários, não são só os 12. Os 12 de Jung, né, que são os mais famosos. Quando você consegue entender a força daquela frequência ali, daquela energia, e você consegue colocar ela em tudo que você faz, e aqui eu falo muito de marca pessoal, porque a gente entende que as empreendedoras precisam trabalhar primeiro a marca pessoal para depois vir a entender os seus negócios. E, em paralelo, também ela fortalece os seus negócios. Quando você entende e cria narrativas, e cria histórias, e utiliza dos símbolos, você faz com que o seu cliente, seu objeto de desejo, o seu cliente, ele se inspire naquilo ali, ele reconheça aquelas histórias antigas, aquela sensação antiga que ele não sabe nem de onde vem. Então, é por isso que é tão importante o uso deles. Aí eu tenho que trazer um ponto histórico. Eu gosto muito dessa parte histórica. Deixa eu desligar aqui, porque não está ficando legal esse negócio. Vamos entender. A publicidade
quando ela surgiu para potencializar as marcas, elas utilizavam todo o recurso delas de uma forma. E hoje é utilizada de outra forma. E aí vamos ver esse paralelo aqui. Na publicidade tradicional, as marcas entendiam. Primeiro que antigamente nem existiam marcas pessoais, né? Eram mais as marcas de empresas com conglomerados, grandes empresas. E aqui a gente se atém muito a isso. O cliente, ele era um ser repleto de imperfeições. Ele necessitava daquela marca para suprir as deficiências dos produtos. E aí, gente, aqui eu não consigo trazer tanto aprofundado o que são arquétipos, mas lá no final eu vou explicar para vocês que dentro da comunidade tem um curso e que nesse curso eu falo muito sobre qual é o objetivo dos arquétipos, né? na constituição desse universo que a gente tem. Eles vêm para suprir as nossas deficiências, os nossos desejos, não as nossas deficiências, os nossos desejos. E aí eu trabalho muito com a pirâmide de Maslow, falando sobre esses desejos, né? Os mais de subsistência, de elevação espiritual, de social. Então tem bastante coisa sobre isso. E aqui é exatamente isso. O cliente, ele é um ser repleto de imperfeições. Ele necessita do produto para suprir suas deficiências, que são essas necessidades. E aí tanto faz. Ou a necessidade mais básica, ou uma necessidade de autoafirmação, de status social, ou até uma necessidade espiritual. A publicidade, o que é a publicidade, gente? A publicidade era a forma de fazer a comunicação, né? Não tinha marketing, antigamente, era a publicidade. Era só a comunicação do seu produto. Então, antigamente se enxergava isso, que o cliente era um pobre coitado que precisava ser salvo e o produto é que iria salvar ele. E aí essa marca, esse produto, ela serve para ajudar esse cliente, esse consumidor, a vencer medo, rejeição e aplacar a vaidade. E aí, se vocês forem estudar a publicidade antiga, era muito baseada nisso, em trazer medo para as pessoas, trabalhar essa sensação de que um tinha que ser melhor que o outro. Hoje a gente já não vê mais isso, mas quem estuda a publicidade, talvez vocês nem tenham tido essa noção, busquem, porque é interessante entender sobre isso. E aí a mensagem que era trazida na publicidade era de que, ao consumir um produto, o cliente tinha acesso a uma fonte de felicidade, ou uma fonte de beleza, ou forças, ou qualquer outras qualidades. Ou seja, o cliente, ele não era nada, ele precisava da marca, e a marca se colocava nesse local de resolvedora dos problemas. Já na publicidade moderna, o cliente, ele é visto como o herói que tem todas as qualidades, mas que estão adormecidas, e que ele precisa ser chamado para uma grande aventura. Então, é o ideal de que o cliente saiu de um ser menosprezado, que só servia para comprar o produto, para um ser que participa, que tem vida, que tem expectativas. Aí as marcas, elas passam, ao invés de ser somente aquela que vai ajudar, ela passa a ser uma mentora desse herói, né? Porque o cliente agora virou um herói. A mentora desse herói, que vai ajudar ele a conquistar o tão almejado desejo. E ela já não é mais a detentora do desejo dele. Ela ajuda ele a conquistar isso. E a mensagem passou a ser uma lição de moral que ela é compartilhada por parte da sociedade e abraçada pela empresa. Então, a mensagem se tornou mais sutil. Traz o cliente para um local de que ele participa junto. E por que eu estou trazendo isso? Porque o uso dos arquétipos hoje só faz sentido
porque a publicidade está desse jeito. Porque hoje as marcas entendem que elas precisam evocar emoções, sentimentos, fazer com que o cliente entenda que ele tem todas as habilidades e toda a capacidade de sanar as necessidades dele, que antigamente era a marca que sanava, mas que ele precisa de ajuda. E as marcas estão para ele como essa mentora que vai ajudar. Um pouco complexo, talvez. Aí eu trouxe algumas propagandas aqui, duas, só para exemplificar. Para vocês sentirem o porquê que hoje se fala tanto em usar arquétipos. Essa é uma propaganda da indústria do tabaco. Não, mentira, essa é da Listerine. Lembra que eu falei que evocava a dor, o medo? Essa propaganda, para hoje, ela é terrível, mas ela fez muito sucesso. As peças publicitárias criavam primeiro uma sensação de ansiedade no público. Essa é a história da Triste Edna, vou contar aqui para vocês. É uma moça, a campanha era toda baseada nisso. Era uma moça que não arranjava marido porque ela tinha mau hálito. E aí esse card aqui, que a gente antigamente nem chamava de card, isso é uma matéria de uma revista, uma campanha, né? As publicidades eram feitas com muito texto, mostra um casal e a dona Edna quieta ali no canto. E tem todo um conceito que traz, tem todo um estudo, tem toda uma história que se fala de que ela não conseguia porque ela tinha mau hálito. E aí a propaganda é Listerine, é a salvadora da dona Edna, né? Aquele enxaguante bucal. Então veja como que a marca se posicionava em relação ao cliente. Aí, mais para frente, ela se tornou sutil, mais sutil. Ela deixou de criar a ansiedade e passou a evocar essa ansiedade de modo implícito. Ainda evocava muita ansiedade, mas de uma forma mais subliminar, talvez. Foi uma época que foi usado muito isso. As referências às imperfeições do consumidor não é mais direta. O produto surge como uma solução mágica para um problema ou um desejo subentendido. Essa é uma propaganda de tabaco. E aí eu trouxe aqui a campanha tabagista na década de 30. Aqui são só alguns panfletos que mostram mulheres bonitas que fumavam, né, que estavam usando o cigarro. Hoje a gente nem concebe mais esse tipo de propaganda. Mas a campanha ela gerou em torno do seguinte: a marca, tem uma marca específica que eu não sei qual foi, ela usou da época do feminismo, né, que estava em alta, e aí eles resolveram meio que patrocinar uma passeata feminista e colocaram mulheres artistas bonitas fumando. Por quê? Porque naquela época as mulheres não tinham direito a voto, não tinham um montão de outros de outros direitos que hoje nós temos, que é até difícil a gente conceber algo assim, mas elas eram menosprezadas. E aí a campanha foi trazer mulheres que eram bem vistas na sociedade e subliminarmente, ou de forma sutil, como está dizendo aqui, dizer que elas, ao usarem o cigarro, porque antigamente eram só os homens, né, que apareciam fumando, já tinha muita campanha de tabaco, depois procurem também, porque tem umas coisas que são terríveis, que hoje em dia a gente nem imagina, mas associou a elas serem fumantes, e por isso elas tinham
aquela expressão, elas tinham notoriedade, elas eram mais aceitas. E aí é uma forma de trabalhar subliminarmente essas emoções. Aqui, no caso, não foi ainda com o uso de arquétipos, mas é a forma de eu trazer para vocês de como a publicidade foi mudando. E aí, o que eu trago com isso? É que quando a mensagem ela é poderosa, a mensagem ela só é poderosa quando, em vez de um apelo ao consumo, encarna alguma verdade que é compartilhada por uma ampla maioria na sociedade. É algo bem próximo às lições de moral dos contos populares. A campanha do tabaco, lá do cigarro, deu tanto certo. Por quê? Porque não era a venda do cigarro, era a venda de um status, era a venda de um desejo maior. E por isso ela era foi uma mensagem muito poderosa que se espalhou rapidamente. As energias arquetípicas trabalham assim. Aí, utilizando os arquétipos para criar conexões emocionais com o público. Já falei que evoca emoções profundas de reconhecimento instantâneo. Por que reconhecimento instantâneo? Porque está no inconsciente. Está lá guardado na mente da gente de uma forma que nós não temos consciência e que, ao se deparar com essa energia, através do uso de qualquer símbolo, de cores, de histórias, ao se deparar ali, a gente não consegue se proteger daquilo. Os grandes ditadores utilizaram muito essa energia, não era falada muito de arquétipo na época, mas, como eu falei, são energias muito poderosas, são frequências muito poderosas, e que, sendo usadas de forma do lado mal da sombra, do lado ruim da força, manipulam. Mas a gente não vai fazer isso aqui, né? Você está aqui para entender como que você pode trabalhar elas de forma a potencializar o que você tem e fazer o bem. Vamos lá. Vou trazer aqui agora alguns exemplos para ficar um pouquinho mais fácil para vocês entenderem. A Nike, que é uma é mais fácil a gente falar muito sobre essas marcas maiores, tá? Porque a gente tem mais estudo sobre isso. Mas isso não quer dizer que você que é menorzinha, que tem uma microempresa ou que é MEI, não consegue utilizar. Consegue sim. E às vezes até mais. Bebi água, fiquei estranho. Vamos lá. A Nike usa o arquétipo do herói. Ela pode despertar sentimentos de coragem, determinação e superação do público. Aí cria uma conexão emocional baseada nesses valores. A Nike usa muito, se vocês perceberem, ela usa muito as histórias de atletas superando desafios e as histórias de pessoas comuns superando desafios, como acontece com os atletas. Então, ela pega esse arquétipo do herói, que remete à superação, conquista, essa energia de trabalho, de ação, e usa nas suas campanhas para que evoque esses sentimentos: coragem, determinação e superação. Aí tem aqui um exemplo simples, que não, o cartaz não vende o tênis, não vende a roupa, vende uma ideia. E essa ideia é ancorada pelo arquétipo do herói. There is no finish line, ou seja, não existe linha de chegada, apenas a sua superação ali no dia a dia. Aí um dado interessante que eu achei nas minhas pesquisas a primeira campanha publicitária da Nike acertou precisamente o principal dilema de todo atleta: tornar-se melhor sempre.
quando eles começaram a trabalhar, a marca era exclusivamente para atletas, né? Então, as campanhas eram mais baseadas na vida do atleta, nas dores do atleta, nas dificuldades, no ambiente dos atletas. Hoje a gente já entende que ela vende para pessoas comuns, mas você percebe que ela usa a mesma linha de história, o mesmo arquétipo, para comunicar com pessoas comuns. Vencer a competição é relativamente fácil. Vencer a si mesmo é um compromisso sem fim. Aí já foi a mudança deles para venderem para o público, digamos, normal, né? Ela entendeu que precisava representar o ideal do atleta. A comunicação da Nike representa o processo de superar obstáculos para atingir os objetivos específicos. Suas principais características, como a gente já falou, coragem e a força de vencer, não importam os desafios. E aí, a gente tem muito estudo de campanhas em vídeo da Nike, posicionamento da Nike, que é justamente em torno disso. E é manifestação do arquétipo que eles decidiram trabalhar, que é o arquétipo do herói. Tem mais alguns aqui. Mastercard, a bandeira de cartão, né? A Mastercard vem há 25 anos com o slogan dela, não tem preço, em inglês, priceless. Não sei como é que fala isso. E aqui é uma fala da diretora de marketing. O nosso olhar de marca é entender as diferenças. Hoje, o nosso posicionamento tem como objetivo olhar o indivíduo. Lá atrás, eles começaram com o ideal de trazer sempre bons momentos, momentos de experiências, tudo que o indivíduo, digamos, o cliente, pode querer fazer para conquistar no caso da Mastercard, eles trabalham mais com a pirâmide de necessidades, mais para cá para cima, né? Não é só comprar a comida, mas é viver essa experiência. E aí a gente identifica que eles trabalham muito com o arquétipo do mago. Por quê? Porque o mago é o que está ali ligado à Terra, mas ligado às energias mais sublimes, né? Mais sutis. É ele que traz essa questão da mágica da experiência, do trabalhar pelo bem do indivíduo, de algo mais menos material, digamos assim. A gente pode identificar o uso do mago através da tecnologia inovadora que a Mastercard trabalha, porque ela trabalha as soluções personalizadas, ela aborda o cliente e faz com que ele tenha acesso a essas experiências excepcionais. E a transformação, o mago é muito disso, da transformação, do mago mesmo, do que a gente tem lá no nosso subconsciente, do que é um mago. Um mago é algo que a gente não conhece muito, mas que é curioso e que faz essa mágica dessa transformação. Dentro da estratégia da Mastercard, não é só na comunicação que eles utilizam esse arquétipo mago, está a tecnologia, está a capacidade de prever e se antecipar às necessidades do cliente e a ideia de tornar a vida mais conveniente e segura. E aí sim, transformando a maneira como eles interagem no mundo. Até as palavras que são utilizadas são representações desse arquétipo. Aqui são duas imagens, dois recortes de propagandas que falam sobre isso, que trazem isso, né? Viver as experiências. E essa aqui, que é uma campanha em vídeo, que eu trouxe até o
o descritivo dela aqui, que diz: um mágico contemporâneo caminha em uma feira de artesanato, quando de repente faz voar dinheiro e transforma o papel em cartão. Esse é o mote dessa campanha. Não existe mágica melhor do que usar seu Mastercard. Então, é essa questão do transformar. E aí o mago ele traz também um pouco, né, dessa parte de conhecimento, de sabedoria, mas é muito mais ligado a esse poder de transformação. E o que é o poder de transformação relacionado com o poder de oferecer experiências inovadoras, experiências únicas para o cliente. Toda a estrutura da empresa é criada em cima desse arquétipo, não é só as campanhas. E aí a gente traz aqui agora algumas personalidades, pessoas, né? Porque Vou beber um pouco de água. Quando eu comecei a estudar arquétipos, só tinha falando das empresas, das marcas. E nós, pessoas, né? Pessoas que somos, eu, empresa, que somos prestadores de serviço e que trabalhamos a nossa marca pessoal para poder trazer negócios para cá. Aí eu trouxe três ou duas personalidades aqui para a gente falar um pouquinho. A nossa queridinha Anitta, nem gosto muito das músicas, mas ela utiliza arquétipos em tudo. E aí eu trouxe aqui e trouxe meus apontamentos para poder trazer para vocês tudo que ela tem feito, porque assim, a gente percebe, mas quando a gente analisa, a gente começa a entender melhor. Bom, o arquétipo que ela usa, as pessoas normalmente trabalham dois arquétipos principais, porque são duas energias que estão ativas na gente o tempo inteiro. Nós temos de todas, mas são sempre duas que são mais importantes. E aí a Anitta usa rebelde e sedutora. A gente já vê de cara, né? Na foto, na roupa, nas poses, na dança. A gente entende isso da sedutora. Mas ela vai além. Ela trabalha arquétipos nas letras e nos videoclipes. Ela trabalha na sua presença na rede social, na colaboração com parcerias e no engajamento com fãs. E aí eu trouxe aqui para a gente ir entendendo um por um. As letras e videoclipes de músicas da Anitta frequentemente incorporam temas como liberdade, autenticidade e sensualidade. O rebelde, ele quer extravasar, ele quer sair do padrão, ele quer ser livre. Sedução não é só a sedução de ser a amante, né? Porque tem outros locais que vocês vão identificar esse arquétipo como amante, mas é a questão de se colocar como uma pessoa forte e que atrai os olhares. E a autenticidade, porque tanto o rebelde quanto a sedutora são muito quebra de paradigmas, são muito a favor dessa vida autêntica e não tem outra palavra para falar, autêntico mesmo, de ser ele mesmo, de amar a si mesmo. As letras dela muitas vezes falam sobre quebrar regras, desafiar expectativas, as expectativas sociais e expressar sua própria identidade em forma de ousadia, que é muito dos dois arquétipos. Os videoclipes representam imagens provocativas, sensuais, que demonstram segurança, confiança e poder. A sedutora, a amante é muito isso. Confiança e poder. E aí atrai os olhares. Mas ela acredita muito nele, né? O arquétipo. A presença nas redes sociais
usada para compartilhar a vida pessoal, mostrando muitas vezes momentos de diversão, liberdade e autoexpressão. Nas redes sociais, ela usa muito mais o rebelde do que o sedutora. Ela posta vídeos, fotos e vídeos da aparência, mantendo sempre essa imagem de confiante e de quebra de paradigmas. Nas colaborações com parcerias, ela colabora com artistas e marcas que abordam, que compartilham da abordagem também de rebelde e sedutora. E aí é muito importante, quando você vai procurar uma empresa ou uma personalidade para fazer parceria, ou até se você já tem uma empresa maior e que vai procurar alguém para fazer uma campanha, para ser o rosto da sua marca, os valores precisam estar muito próximos. E nos valores, a gente reconhece os arquétipos que estão sendo trabalhados. Ela se envolve com parcerias de moda, música, entretenimento, que reforçam a imagem de mulher independente, confiante e também explora a sua sensualidade. A sedutora traz muito isso, né, de uma mulher independente que não precisa de ninguém, que consegue agir por si só. Esse é o poder aí do arquétipo. E o engajamento com fãs, que é sempre muito ali, muito próximo, né? Que o rebelde tem muito disso. Ele tem um pouquinho de homem comum que está ali em meio àquela população, mas que está sempre trazendo essa quebra de paradigmas. Então, ela trabalha bastante isso e vale bem a pena analisar, acompanhar, para entender. Não precisa gostar, não precisa compartilhar dos mesmos ideais, mas é para vocês entenderem que arquétipos não é somente usar um objeto no fundo de um vídeo que vai trazer isso. Não é escolher uma roupa, o rebelde mesmo. Dizem que o arquétipo rebelde precisa usar roupa de couro, preta, uma coisa mais tipo roqueiro, tipo motociclista. Não é isso. Não é isso. É você emanar essa energia e conduzir toda a sua comunicação e estratégia de objetivos de acordo com isso, porque tudo vai dialogar. Vamos para outros dois aqui. A Oprah, que é o arquétipo mãe provocadora, né? Mãe provedora e sábia. Ela oferece apoio, orientação e inspiração para o público. E aí ela personifica muito esse arquétipo do sábio, porque ela compartilha sabedoria e conhecimento em diversas áreas. E aí atua a marca pessoal dela dentro desses dois arquétipos, representando a figura materna e aí oferecendo insights valiosos para os seguidores. Então, eu não conheço tanto a fundo a vida pessoal dela, mas a gente conhece muito essa fama de que ela é inspiradora, de que ela está sempre ali ensinando alguma coisa. Então, esse arquétipo sábia dela é bem visível, né? E a gente tem a Beyoncé, que usa o arquétipo da rainha ou da heroína, que traz sua presença poderosa, determinação e a habilidade de superar desafios, que é o mesmo do herói lá do início que eu falei, né? Só que é na versão feminina, que batalhou, que veio de dificuldades e que está superando desafios o tempo inteiro. Ela personifica a ideia de uma mulher forte, empoderada, e aí o herói ele é muito forte para inspirar pessoas, porque essa batalha que ele viveu, ele inspira, né? Depois dele ter passado, ele inspira muitas pessoas
a imaginarem que podem ser iguais e serem corajosos e confiantes. A marca pessoal dela é construída nesses arquétipos de uma figura majestosa, influente e que lidera pelo exemplo. Né? Esse é o poder do arquétipo do herói. E aqui a gente está trazendo um nome novo, né? Rainha, porque lá na frente eu vou explicar os objetos que ela usa. Essa pose, inclusive, que ela usa muito na coreografia dela, é uma representação simbólica do arquétipo, dessa frequência de poder, de superar desafios, porque é a postura dos guerreiros, a postura do que veio sido construído aí, de botar o peito à frente, usar os chakras, e aí tem um montão de referências que, à medida que vocês vão estudando, vão aprendendo. E ela usa muito isso, vocês podem perceber. Esse uso não é inconsciente. Quem está manifestando o arquétipo manifesta de forma consciente. E é isso que eu estou tentando trazer aqui para vocês entenderem que precisa compreender ele a fundo, para aí depois utilizar os símbolos e tentar representar isso. E aí, como escolher o arquétipo da marca pessoal para o seu negócio? Eu já falei um pouquinho, né? Deve passar pelos seus valores e pela essência da sua empresa. E aí, a sua empresa precisa ter essência sua. A gente já falou sobre isso em algum outro momento, eu trago em outros momentos falando mais sobre isso, que eu acredito muito que os negócios prósperos só são aqueles que são fundados e construídos com a base na essência do criador, na essência do fundador. E se não tiver isso, não vai para frente. A aula passada eu falei um pouquinho sobre isso. Como é que faz isso? Como é que você identifica esse arquétipo? Aí é que tá. A gente ouve muito falar sobre escolha um arquétipo para trabalhar a sua comunicação e para trabalhar a sua publicidade e o seu marketing, que hoje se fala em marketing, né? É o mesmo que eu falo de construir marca pessoal. Não existe construir marca pessoal, não existe revelar a marca pessoal. O arquétipo é a mesma coisa. Não existe escolher o arquétipo. Existe identificar quais são essas energias que estão mais presentes em você. Como eu falei, a gente é construído e constituído de energia. E o tempo inteiro estamos aqui em meio a várias energias dessas que vão circulando perante a gente, e a gente tem um canal, digamos assim, um canal aberto, sintonizado lá, o canal do rádio, sintonizado, mas para receber essas duas principais energias, esses dois principais arquétipos. Então, não é você escolher um, é você identificar qual é o que está mais ativo em você. Como que faz isso? Bom, aqui tem 4 formas. A mais fácil é a última, questionários de autoavaliação. Tem pela internet um monte. Como identificar o seu arquétipo? Então, tem várias perguntinhas, igual o teste de personalidade, que vale a pena. É bem, bem bacana, dá para começar a clarear. Eu gosto muito de mapear as histórias da vida, refletir sobre os momentos que foram significativos para a nossa vida e identificar quais são esses padrões nas experiências, nos desafios e nas conquistas. Começa por aí. Primeiro você faz essa avaliação desses pontos estratégicos da sua história. Não precisa dizer desde quando você nasceu. Os momentos que você considera que são os mais importantes e mais desafiadores. A partir daí, você vai identificar como você se comportou em cada momento desse. Como você se comportou
vai te trazer insights de qual arquétipo estava atuando ali, como você estava ali se sentindo. Se for muito difícil isso, faz uma análise de personagens fictícios, que também é bacana, porque o cinema, os contos, o nosso folclore, os orixás, todos eles são personificações desses arquétipos. Então, quando você se identifica com algum deles, é porque aquilo ali ressoa em você. Então, você tem aquele comportamento, aquele pensamento, você consegue identificar aquelas qualidades ou aqueles defeitos que tem ali. Se você identifica, porque existe dentro de você. Então, pode ser uma análise interessante. E a terceira, que eu confesso que eu nunca fiz, e eu vou passar a fazer, exercícios de escrita criativa. Escreva histórias, poemas, ensaios sobre temas que te inspiram. E aí você vai analisar quais são o porquê que aquela história te inspirou mais do que outra. E aí você começa a identificar os arquétipos que estão sendo utilizados dentro daquelas histórias. São 4 formas, não são fáceis. Eu sei, precisando de ajuda, chama. Mentira, verdade. Mas é um processo. É um processo você começar a se perceber, começar a se autoanalisar, algo que a gente não faz muito. Autoconhecimento dos arquétipos e aí impulsionando agora os seus negócios. Por que é importante fazer isso e quais são as vantagens de fazer essa identificação? Você começa a identificar seus pontos fortes e fracos através lá dos arquétipos que você identificou. E aí fica mais claro para você tomar certas decisões, porque você entende que você atua dessa maneira, que você pensa dessa maneira, que essas emoções estão mais presentes em você e você não se cobra tanto. Então fica mais fácil você tomar decisões. Alinhamento com visões, com valores e missão. Quando você entende que você está atuando mais em tal e tal arquétipo, que eles estão mais presentes na sua vida, você consegue aumentar a sua autenticidade e a coerência com a sua marca em relação aos seus comportamentos, em relação a tudo que você faz. Aí sim, você se conecta mais com o seu público, porque você começa a utilizar dessa força para conectar mais com o público. Conectando mais com o público, você ganha confiança, você ganha a lealdade dele e você ganha mais engajamento, que leva às vendas. Identificando e usando os arquétipos, você desenvolve estratégias de comunicação e marketing que, com mensagens mais autênticas, relevantes, emocionalmente mais envolventes, e aí você atinge o público de uma forma mais eficaz e impactante. E você usa a sua criatividade e inovação, porque você passa a entender mais a sua personalidade em outro aspecto e consegue gerar novas ideias, gerar novos produtos, gerar novos serviços que se destacam no mercado. Então, só tem vantagens. Se você usa, ao identificar, só tem vantagens. E ao utilizar, você vai criar mais envolvimento com o seu público. Você vai atingir a comunicação de forma mais forte. Aí, alinhando a comunicação e o marketing, construindo relacionamentos sólidos e duradouros e impulsionando o sucesso dos seus negócios. É esse o resultado. A gente identifica, a gente começa a trabalhar com eles, e aí o resultado é um relacionamento mais sólido, que aí sim
vende mais, impulsiona mais os negócios, atrai mais oportunidades, porque você está ali vibrando naquela frequência que é real para você, que você não simplesmente escolheu. A identificação dos arquétipos dominantes traz o desenvolvimento de narrativas e mensagens mais autênticas, que aí transforma a sua comunicação, fica mais inspiradora. Nas redes sociais, a gente sabe que a atração das pessoas é através de relacionamento, e quanto mais autêntico você for, melhor. Isso pode ser potencializado quando você utiliza o arquétipo certo para você. Você identifica a escolha dos canais e das plataformas, porque você entende que não é em qualquer lugar que você deve estar. Você entende que ao fortalecer aquele seu arquétipo, de repente, você é melhor em vídeos ou é melhor em escrita, e aí você ganha força para tomar essa decisão. Coerência e consistência e coerência. E aí eu trago um conceito que eu falo o tempo inteiro, que para estar no digital precisa ser natural. Se não for natural, é sofrido. Quando você identifica a sua energia arquetípica e faz com que ela atue e vibre mais em você, você eleva a sua potência. E aí sim, você ganha combustível para continuar fazendo de forma natural e aumenta essa conexão com o cliente, que gera lealdade, que gera inspiração, que gera mais engajamento, que vai terminar voltando a tudo que eu já falei antes. E quando você identifica o seu arquétipo dominante, você tem feedbacks e ajudas constantes, porque você se coloca mais aberto, você tem mais confiança para se colocar aberto ao público e você entra na frequência da prosperidade. Então, as oportunidades chegam para você. Uso de símbolos. Os símbolos visuais podem ser usados para representar e evocar arquétipos de forma espontânea, instantânea e impactante. Aí a gente vê, entendeu o que é arquétipo, entendeu como identificar o seu, entendeu a importância dele em utilizar ele na comunicação e a forma que eu digo que é viver o arquétipo. É mais difícil da gente explicar aqui para você. Você precisa identificar que, digamos, eu sou sábia em mago. Então, eu sou mais da escrita, eu sou mais de explicar, eu sou mais de querer saber a história, a origem de tudo. E sou muito ligada nessas transformações, no etéreo, no sobrenatural. Me aceitei dessa forma. E vivo dessa forma. E meu comportamento é feito dessa forma. Mas é muito difícil a gente explicar para você como você agir, porque você precisa identificar. Agora, tem símbolos. Existem símbolos que, ao longo do tempo, da nossa existência aqui nesse planeta, foram sendo tão utilizados e tão contextualizados para trazer essas energias, que eles absorveram as energias. Então, a gente, quando olha um certo objeto que esteja de acordo com o comportamento, as ações, as atitudes, a fala, o corporal da pessoa, esse símbolo ajuda a potencializar essa mensagem. Então, eu trouxe aqui uma personalidade que usa alguns desses símbolos para a aula não ficar muito longa, só para vocês entenderem. É a nossa
Beyoncé. A Beyoncé, a gente viu lá, né? Que é o arquétipo herói ou rainha. Né? Eu deixei aqui a questão do rainha justamente para trazer esse símbolo. Percebe que várias vezes, em várias ocasiões, ela aparece usando coroas, que é um arquétipo que traz essa associação. Acho que eu tenho uma observaçãozinha aqui a fazer sobre isso. Deixa eu ver aqui. Acho que não. No outro assunto. Então, a coroa representa muito esse arquétipo, né, de superação. A gente ouve as histórias dos reis que passaram por dificuldades, que precisavam lutar contra o dragão para se tornar rei. Então, tem toda essa simbologia que veio sendo cultuada e que está no inconsciente coletivo e que ela incorpora para a marca pessoal dela e para a comunicação dela. Ela usa muito também o símbolo das abelhas. As abelhas são símbolos associados ao arquétipo da comunidade e do trabalhador dedicado, mas também simboliza liderança, né? A abelha rainha, de novo, a rainha lá. E eu não sou fã, não conheço muito as histórias e as letras da Beyoncé, mas no meu estudo diz que várias letras dela, ela traz músicas que se referenciam a essa questão das abelhas, e ela tem até um apelido, que é o Bee Queen, Queen Bee, né, que aí traz esse simbolismo de liderança, dedicação e o trabalho com a comunidade de fãs, que diz que é muito atuante, e por isso talvez ela lidere tanto. E tem mais dois símbolos que ela usa. Ela usa muito o símbolo das asas, esse vestido aqui embaixo, um que eu retratei, né? Tirei aqui, mas eu vi que tem várias vezes ela com plumas ou com essa protuberância aqui, que traz esse símbolo de libertação do Salvador e que traz para a personalidade dela a capacidade de transcender, né? A ideia da capacidade de transcender, de se elevar-se acima dos desafios. E aí inspira os fãs. E esse elevar-se acima dos desafios está ligado ao arquétipo do herói. Então você vê que tem uma sinergia. E um que eu nunca tinha pensado, que é o leão. Diz que ela traz sempre também o arquétipo os símbolos do leão, que representa a força, a liderança, que está ligado à heroína, ao herói, e ela faz referências a leão, a imagem, essas questões na música dela, e aí eu encontrei essa reportagem que fala que ela é a voz da música do Rei Leão, né? Do filme, e que ela lançou um álbum dedicado a isso. Então, são formas de utilizar o símbolo, os símbolos arquetípicos, as energias arquetípicas, através dos símbolos, que fazem com que a comunicação chegue de forma mais emotiva, emocional, inspiradora para o seu público. Tomara que, de fato, ela viva isso, né? Que não seja só uma representação. Eu não conheço a vida pessoal dela. Outros exemplos, muito rapidamente, que eu trouxe aqui, que eu sei que vocês adoram isso, o uso do sol, a iluminação, clareza, poder, clarividência, que está representado com o arquétipo do herói, que simboliza a jornada em direção à sabedoria e à realização, à conquista. A lua, que simboliza a intuição, o mistério, os ciclos, a feminilidade,
está relacionada aos arquétipos da mãe, da deusa, que representa essa conexão com o inconsciente e os aspectos emocionais da experiência humana, né? A mulher, o feminino é sempre o lado emocional e o masculino, a energia masculina é representada como o lado racional da experiência humana. Montanha, desafio, ascensão, transcendência e instabilidade, que representa o sábio, ou também chamado de mestre, que aí simboliza a jornada espiritual, a busca da sabedoria e da iluminação. O sábio é aquele arquétipo que quer muito saber a origem das coisas, que quer ir em busca daquela sabedoria mais profunda. E aqui ele traz essa jornada espiritual que é muito próxima com o mago, né? O mago é mais voltado para essa jornada espiritual. Água traz emoção, fluxo, purificação, renovação, está ligado ao arquétipo mãe, representa a fluidez, a profundidade do inconsciente humano. A árvore, que representa a conexão, crescimento, resiliência, e está ligada ao arquétipo da cura, da natureza. Simboliza a interconexão entre a vida e a busca entre o equilíbrio e a harmonia. O círculo, que é uma unidade, completude, eternidade, é a questão da aliança, é o arquétipo do eterno, da totalidade, que representa essa interconexão entre todas as coisas, né? A continuidade do ciclo e da vida. Eu vou deixar um PDF depois com várias coisinhas dessas aqui para vocês. É só para vocês entenderem que existem os símbolos, sim. Eles são, de fato, podem ser utilizados, mas não funciona. Somente decidir que quer colocar uma lua ou um sol no seu folder, ou fazer um vídeo e uma live no Instagram ou no YouTube e bote uma estante com diversos objetos ali atrás, ou que você vista uma roupa que cultua essa... que traz a emoção dessa frequência, se de fato você não vive ela. Tá? Então, o apelo aqui é que você entenda quais são os arquétipos que estão dominando você, que estão ali vibrando junto com... Não que estão vibrando junto, né? Mas que você está tendo a interferência deles. E aí sim, você se apodere disso e utilize. Por quê? Porque o perigo de utilizar os arquétipos de forma superficial gera alguns problemas, tanto na marca pessoal, na imagem, quanto na marca da empresa. Inautenticidade, né? Deixar de ser autêntico. Você pode transmitir uma imagem de desconexão entre a marca e a mensagem, ou a marca e o público, ou a mensagem e o público, e aí gera falta de confiança e credibilidade. Pode trazer um impacto negativo para a sua imagem de marca se o uso dessa estrutura for entendido de forma oportunista, como eu vejo muitos por aí, ou manipuladora e desonesta. Isso pode afetar negativamente a sua percepção, a percepção do público em relação à sua marca, hoje, agora e no longo prazo. Estou ficando sem voz. Que alguém ligou aqui, deixa eu ver o que foi. Incoerência e confusão de imagens. O que é isso? Quando os arquétipos eles são mal aplicados, ou dessa forma, peguei na prateleira e resolvi usar, existe um conflito de mensagem que é transmitida. E aí ela se torna, ou ela é confusa, ou ela é contraditória. Por quê? Porque você traz um objeto
que tem uma força, que traz essa sensação e essa emoção para a pessoa que está ali assistindo, digamos agora, o seu público. Só que o seu corpo, a sua essência vibra de outra forma. E se você pegar arquétipos que são completamente opostos, isso vai criar uma confusão de mensagens. E a gente fala mensagem, você pode entender mensagem como só o que eu falo. Mas mensagem é tudo no meu corpo fala e a minha vibração também fala, que é essa frequência. A vibração dentro de uma frequência também comunica. E se eu pego um objeto que não está na mesma frequência de quem eu sou, isso gera um conflito de informações. E aí, no seu público, vai gerar perda de clareza para você, né? Vai gerar perda de clareza, vai gerar falta de coesão na sua comunicação, e aí o público começa a desconfiar. E quando o público começa a desconfiar, você começa a perder esse engajamento. A gente vai ver um caso disso. E a rejeição do público. Por quê? Porque existe contradição entre os valores do público e os valores desse arquétipo. Se a mensagem transmitida não ressoar com as suas experiências, valores e perspectivas, isso gera uma diminuição de engajamento, de lealdade e do apoio à marca. É a mesma coisa que acontece no que eu falei anteriormente. Né? Você escolhe algo que não está coerente com você, não dá certo. Você escolhe algo que não está coerente com o seu público, também não dá certo. E não dá certo de uma forma que eles te esquecem ou começam a te criticar. Por isso é tão difícil, né? Tão perigoso você escolher um arquétipo para trabalhar e não viver esse arquétipo. E não usar aquele que está presente em você. Porque aquele que está presente em você já está no seu inconsciente, já está na sua vibração, já está na sua essência. Você só precisa potencializar aquilo ali. Aí sim você começa a trabalhar ele de forma consciente. Mas se você pega um só porque disseram que deveria ser assim, não vai dar certo. E aí não deu certo para nossa amiga aqui. A gente nunca sabe, né? Como é a vida dessas celebridades, principalmente as nossas daqui do Brasil, que são mais próximas. Pode até ser que as crises que aconteceram não tenham acontecido por ela não ter o arquétipo e estar trabalhando com ele. Mas gerou essa desconfiança. O que aconteceu? Ela se posiciona como uma defensora da diversidade, do empoderamento, tem colaborações com ações que fazem isso, as músicas falam isso, só que ela fez parcerias, algumas parcerias, com empresas ou com cantores que são contrários a isso. E contrários não na fala, mas contrários no comportamento e nos valores. Sua colaboração com artistas que promovem letras de músicas que são consideradas misóginas ou que retratam mulheres de maneiras objetificada contradizem os valores da defensora da diversidade e do empoderamento. E isso gerou desconfiança. E isso gerou um mal-estar. O uso do arquétipo, quando você entende, você usa de forma consciente. Se você escolheu ele, pode ser, não estou dizendo que é o caso, mas pode ser que aquela atitude, aquele uso, não seja verdadeiro. Pensamos aqui.
Se fosse de fato verdadeiro, não estou dizendo que é ou não é, não conheço muito bem a situação, peguei os estudos de caso. Se fosse verdadeiro, sendo verdadeiro, que existe essa defensoria das mulheres, essa autoconfiança, o trabalho desse arquétipo sedutora que está ali sem precisar de outra pessoa, que tem autoconfiança bastante elevada, jamais iria propor ou se conectar com um artista que fale o contrário disso. Não concordo? Então, quantas vezes a gente passa por isso? Só que a gente é pequenininho, tem uma audiência pequena. Não vai criar uma crise de imagem, mas pode ser, sim, que gere perda de clientes, que gere uma sujeira na sua imagem de marca. Justamente porque está sendo contraditório. Ou pode ser que você esteja atraindo somente pessoas que não são as pessoas boas para o seu negócio, porque você não está usando o arquétipo correto. Você não está fazendo isso de forma autêntica. Foi a aula passada que não está utilizando os símbolos que te fazem promover essa sua comunicação autêntica. Fica a reflexão. Uma aplicação cuidadosa e autêntica desses padrões universais pode fortalecer a conexão com os seguidores, enquanto o uso inadequado ou incoerente pode levar a consequências negativas para a marca, para a marca pessoal e para a marca da empresa. Fica a dica. Como é que faz, então, para despertar esses arquétipos internos? Bom, primeiro você identifica quais deles, né, quais atuam em você, quais dessas energias estão mais presentes em você, e eu trouxe lá um exercício para fazer isso. Aí você reconhece se essa atuação dessa energia está sendo positiva ou negativa. Eu não falei aqui muito do lado negativo, mas existe, né? Então, você identifica isso, se ela está positiva ou negativa. Reconhece que ela está de acordo com o seu objetivo de marketing, com o seu objetivo de marca. Se estiver de acordo, aí sim você parte para estudar os símbolos que cada arquétipo tem e como que você pode utilizar eles na sua comunicação e no marketing. E aí você escolhe quais são os elementos que você vai utilizar, tanto na aparência, quanto na comunicação, quanto na identidade visual, quanto nas cores, dentro da marca, dentro da logo, dentro de ações que você vai trabalhar. Tudo isso pode ser potencializado, uma vez que você desperte o seu arquétipo interno e não escolha na prateleira. Os arquétipos são poderosas ferramentas para compreender e influenciar o comportamento humano. Ao despertarmos os arquétipos que habitam dentro de nós, podemos não apenas nos conectar mais profundamente com nossos clientes, mas também nos tornamos agentes de transformação em nossas próprias vidas e negócios. E eu vou mais, agentes de transformação em pessoas que estão próximas a você, em trabalhar com a transformação do seu público e mais além. Então, qual é o arquétipo que você vai potencializar para impulsionar suas vendas hoje? Trouxe um apanhado aqui, uma reflexão. Essa minha participação aqui nessas aulas de segunda-feira é muito mais para trazer alfinetadas do que bem ensinar o como fazer. É uma parte para vocês refletir sobre o que está acontecendo. Dentro da plataforma, para quem é da comunidade, tem um curso completinho falando sobre arquétipos, e eu trago os arquétipos dos animais.
que são formas mais fáceis de você identificar a sua personalidade. Está lá disponível para vocês. Quem não é do Hub Delas, esse é o nosso portal. As sócias podem assistir a gravação de todas as aulas e fazer lá conexões valiosas. E para quem não faz parte ainda, mas gostaria de fazer, é só chamar aqui no QR Code que nossa equipe comercial vai ter o maior prazer em te explicar como que você pode se associar e participar aqui. O Hub Delas tem essas aulas, tem o workshop das sócias, você pode ser a palestrante de um dos workshops que nós promovemos, que fica dentro da comunidade, então você vai aprender a divulgar o seu negócio, vai fazer pitch, vai ter uma audiência toda engajada, ouvindo um pouco mais sobre a sua expertise. Você pode se conectar com outras sócias para conhecer elas, para fazer parcerias, para pedir ajuda. E você tem o Hub Academy, que são mais de 50 aulas já dentro lá do portal, com diversos assuntos sobre marketing, finanças, empreendedorismo, negócios, autoconhecimento e tudo mais, para ajudar você na sua jornada empreendedora. Então, eu fico por aqui. Esse é o nosso Hub Delas. E essa aula fica no ar até amanhã. Amanhã a gente coloca ela dentro da plataforma. Escreve aqui embaixo se você gostou, se você teve dúvida. É um assunto meio complexo, é um assunto de quebrar a cabeça, de explodir a cabeça. Mas que eu espero que tenha trazido uma curiosidade para você conhecer um pouquinho mais sobre eles, ok? Sou Fernanda Menezes, sócia Hub, design, fotógrafa, mentora, coach, idealista, mãe, esposa, filha e uma empreendedora igual vocês. Fico até aqui, até a próxima.